A reflexão de hoje será no Salmo de número 99. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias para a gente ler esse texto. Um salmo pequeno, mas com muitos ensinamentos para nos fortalecer e para que possamos crescer cada dia mais na fé. Salmo de número 99. Algumas Bíblias vão trazer um título, né? A grandeza do reino de Deus, a santidade do reino de Deus, a soberania do reino de Deus. Tudo isso é verdade. E o tema que eu escolhi para esse salmo, a melhor definição para mim foi que o Santo Deus reina, ou Deus Santo reina. Vamos ler o texto. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a iniquidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvens, eles guardavam os teus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. O Salmo de número 99, irmãos, é um salmo que nos convida a confiar em Deus, a adorar a Deus e nos purificarmos diante da presença gloriosa de Deus. Quando nós conhecemos o real sentido, significado desses pequenos salmos, nós podemos experimentar, ao mesmo tempo, uma profunda admiração e um senso de extrema reverência ao nosso Deus. Porque o que temos diante de nós é um texto que exalta a soberania e a santidade desse Deus. Esse salmo ele é importante e pertinente a nós hoje, porque nós vivemos em um mundo cheio de incerteza, cheio de insegurança, injustiça, maldade, cercado e dominado por homens cruéis. E quando a gente faz uma breve análise do cenário político brasileiro, do cenário social, não só do Brasil, mas do mundo, o que nos vem à mente é que talvez tudo esteja perdido, que não tem esperança. Nós não vemos esperança, né? A gente olha para o nosso círculo de convivência, as nossas amizades, não se tem mais amizades como antigamente. São amizades superficiais, pessoas que não se pode confiar, não temos aquela pessoa que você fala assim, vem aqui, deixa eu te contar um segredo meu, para a gente orar junto. Não tem mais isso, né? É tudo muito raso. Então, o Salmo 99, ele vem de encontrar nós como um bálsamo. E não que ele tenha a solução para os nossos problemas, não é a fórmula, né? Não é como um remédio que você toma e está tudo bem, está solucionado. Mas ele nos apresenta um caminho de um Deus que nós podemos confiar, porque esse Deus, ele governa todas as coisas, e o governo de Deus é um governo santo, é um governo soberano e puro, limpo. É alguém em que realmente nós podemos confiar. O Senhor, ele não carrega nenhuma marca de injustiça. Aquele que rege todas as coisas não está contaminado pelo pecado. Não é como as nossas relações pessoais. No Senhor não se encontra sequer margem ou sombra de erro. Um comentarista bíblico chamado Derek Kidner,
ele vai dizer que esse salmo nos traz a verdade de que Deus é tudo quanto nos emociona e tudo quanto nos envergonha. Nós somos lembrados do quão sublime e santo esse Deus é, e quão profunda é a reverência que nós lhe devemos. Então nós vamos ver algumas lições que esse salmo, o salmo de número 99, tem a nos ensinar. A primeira lição é que o santo Deus reina. Deus é o santo rei. Este salmo faz parte do que os teólogos chamam de salmos da realeza, salmos que tratam de Deus como rei, Senhor e Rei. Os salmos 93 e 97, que fazem parte desse contexto, né, os salmos da realeza, começam exatamente como esse salmo. Reina o Senhor. E, abrindo um parênteses aqui, eu estava assistindo a alguns sermões essa semana no canal de internet, né? E ali na minha lista de assistir depois, eu fui ver, a gente vai colocando assistir depois, mas nunca assiste, né? Eu fui lá folhear na minha lista de assistir depois, e estava lá um vídeo que eu adicionei em 2016, por aí, do Dr. Sproul. E o título do vídeo era Dignidade Humana. O vídeo em si não tem nada a ver com o nosso sermão de hoje, mas o fato em si de eu estar lá pesquisando e vendo um vídeo que eu guardei de 2016, me fez refletir sobre a brevidade da vida. Quando eu adicionei esse vídeo, né, para assistir depois, o Sproul era vivo. E quando passou aí um ano e pouco, ele foi promovido à Assembleia dos que adoram presencialmente ao Senhor, né? Então, em 2017 ele falece, e isso me fez refletir sobre o nosso tempo é muito curto aqui na Terra, né? Mas ao mesmo tempo me trouxe conforto ao coração. Por quê? Que no Evangelho do Senhor Jesus Cristo nós temos a certeza que mesmo nós sendo limitados a esse tempo terreno que nós vamos estar aqui, de maneira graciosa, nós encontraremos na eternidade o Deus eterno. Isso é muito bom. E aí que a coisa fica mais impressionante, porque esse Deus eterno é o Deus eterno que Davi está falando aqui nesse salmo. Então, ele sustenta todas as coisas. Nada, absolutamente nada escapa do controle das suas mãos e do poder da sua palavra. O domínio desse Deus não passará. O governo desse Deus, desse rei, não precisa de eleições até duvidosas para poder se estabelecer. Esse Deus, ele jamais será destronado. Ele jamais morrerá. Ou seja, esse reino é um reino que não terá fim. Por isso, nós podemos dizer, tal como o salmista disse, que o Senhor reina. Ao iniciar esse salmo com essa afirmação, o salmista tem em mente duas coisas. Primeiro, que Deus é o eterno rei, governa do início ao fim, antes mesmo do tempo, na eternidade. Não é um rei de momento, né? Um rei passageiro, mas que sempre esteve no controle de todas as coisas. Que o seu trono de glória, ele está posicionado acima de todas as coisas. Posicionado acima mesmo das coisas espirituais. Então, o seu domínio é um domínio sobre tudo e todos. Aquilo que enxergamos e aquilo que não vemos também. Segundo, que o Deus de Israel governa o seu povo num sentido imediato. Também tem esse sentido, de que Deus era o governante direto do povo de Israel. Ou seja, ali no santuário, no Monte Sião, era a morada de Deus. Muito tempo ficou representada pela presença da Arca da Aliança no templo. Então, para o salmista, não havia dúvida de que o Senhor era rei. Isso, em momento algum, deixa a desejar, né? Sabemos que é. Mas saber apenas que o Senhor é rei não era o suficiente.
Então, o salmista nos traz essa mensagem logo em seguida, de que a verdade de que o Senhor é Rei soberano, ela precisava gerar em nós e no povo de Israel temor e tremor. Por isso ele diz, reina o Senhor, tremam os povos. Charles Spurgeon, conhecido por todos nós, é um grande pregador batista, sobre esse texto ele vai dizer o seguinte, os santos estremecem com emoção devota e os pecadores estremecem com terror. Quando o governo de Deus é percebido e sentido por completo, não é uma luz ou uma matéria insignificante. É uma verdade que, acima de todas as outras, deveria agitar as profundezas da nossa natureza. Entender que o Senhor é Rei soberano deveria fazer todos tremerem diante dessa gloriosa verdade. Então, o salmista, sabendo que o governo de Deus não era limitado ao seu povo, ele conclama que todos venham e tremam com reverência ao Senhor. Por isso ele diz, abale-se a terra. E ele está realmente querendo dizer, olha, o mundo todo precisa reconhecer, e não só reconhecer, mas entender a profundidade dessa verdade e o que ela tem que gerar no coração das pessoas. O verbo usado aqui, tremer, ele é traduzido no Antigo Testamento em dois sentidos. O primeiro e mais conhecido, é no sentido de julgamento diante do Senhor, conforme os profetas, talvez Isaías tenha dito, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Como fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram diante de ti. O Senhor, meu irmão, desperta uma espécie de pavor diante dos que observam os seus feitos, porque tudo que Deus fez na história de Israel até hoje é grande e tremendo. Se nós observarmos o profeta Joel, no capítulo 2, nós leremos ele alertando no mesmo sentido. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, ele está próximo. Então, o primeiro sentido que a Bíblia apresenta a palavra tremer, o verbo tremer, é no sentido de pavor. Como Spurgeon disse, os pecadores estremecem com terror. Em segundo sentido desse verbo, usado no Antigo Testamento, é no sentido de gratidão ou resposta aos atos do Senhor. Olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 33, verso 9. Então, Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória. Diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que eu faço por ela, elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Ou seja, nesse sentido, não temos um pavor, e sim uma acentuada admiração pelo cuidado dado por Deus, tanto do povo de Israel como por todas as nações. Agora, no Salmo 99, nós podemos observar os dois sentidos presentes no texto. Enquanto Israel deveria tremer por reverência ao Senhor, as nações inimigas deveriam tremer diante da fúria e do poder de Deus. Podemos usar aqui esse parâmetro para avaliar a nossa vida e a nossa fé. Eu faço uma pergunta retórica a vocês. Você tem medo ou temor a Deus? O conhecimento que você tem sobre a soberania de Deus lhe causa admiração a Deus ou pavor? Se você estiver em algum momento da sua vida experimentando um medo de ser castigado por Deus, é porque alguma coisa que você tem feito
está em desacordo, em desagrado ao Senhor. E se você sente isso, é o próprio Deus te dando uma oportunidade para você se arrepender do que você tem feito e transformar esse medo numa temente admiração. Nós somos chamados a tremer diante do soberano Deus, não de medo, não de pavor, mas sim em temor, respeito, reverência e admiração. Tudo o que Deus permite que nós passemos, é para que se torne, em algum momento, uma verdadeira adoração, louvor, e não pânico nas nossas vidas. Ainda no primeiro verso, nós temos o salmista trazer a figura de Deus e dos anjos, né? Aquele que está entronizado acima dos querubins. Eu gostaria de falar um pouco sobre os querubins. Eu acho que é interessante a gente fazer essa observação, até porque para tirar um pouco da caricatura dos anjos, né? Eu não vou fazer nenhuma angiologia aqui, mas só para vocês terem ideia. Quando o salmista fala que Deus está entronizado acima dos querubins, não são aqueles anjinhos bonitinhos, fofinhos, que usam flechinha de coração, né, para fazer bagunça na igreja e dar trabalho para o pastor. Não é isso, não são esses anjinhos, os cupidos. O querubim é uma figura extremamente poderosa. É uma figura assim que, se você levar em consideração o que o texto, né, a Bíblia fala sobre os querubins, eu acho que ele é muito mais pavoroso do que fofo, né? Um dia desse eu estava conversando com um missionário, aí ele orando, né, e fala assim, eu estava orando e um dia eu pedi para ver um anjo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, você sabe como é um anjo? Aí ele fala assim, não, eu imagino que é uma coisa linda, né? Eu falei assim, pois é, o que a Bíblia fala sobre anjos não é bem isso, não. Eu acho que Deus não nos deixa ver anjo para a gente não querer ficar longe deles constantemente, né? Então, um exemplo, o que a Bíblia fala sobre querubins? Vamos lá. No livro de Ezequiel, capítulo 10, nós temos o relato do que se aproxima, né, da aparência de um anjo desse. Então, cada um dos querubins tinham 4 rostos. Um rosto era de anjo, o segundo de um homem, o terceiro de leão, o quarto de uma águia. Então, como eu disse, eu acho que é muito mais assustador do que fofinho, né? Mas a ideia aqui não é falar sobre os anjos. Eu fiz esse parênteses aqui só para a gente entender o que o salmista tinha em mente quando ele fala isso. O intuito dele é enfatizar que Deus governa acima das mais poderosas criaturas existentes, inclusive os querubins, que são anjos dotados de poder para serem guardiões. Foram os querubins que Deus colocou na porta do Jardim do Éden para que impedisse a invasão, né, dos homens lá novamente. Então, nós que vivemos num plano físico, na Terra, deveríamos ter muito mais temor ao Senhor soberano que está entronizado nos céus. Por isso que o Davi usa essa figura. Olha, se os anjos, que são os anjos, se prostram diante de Deus, imagina nós, os seres humanos. Na continuação dessa primeira parte, o salmista agora aponta para o governo terreno de Deus. Sião é o monte santo do Senhor. Havia sobre Davi uma promessa que nunca faltaria um descendente seu assentado no trono de Israel. E foi ali, em Jerusalém, que se estabeleceu o reinado daquele que é rei sobre todos os reis, sobre todos os povos. Era ali, em Sião, que haveria de viver, sofrer, morrer e ressuscitar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Muitos que viveram na época dos profetas, na época do salmista e na época de Jesus, rejeitaram as palavras de Deus. Mas hoje, eles estão encurvados diante da majestade e da glória do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, nós lemos o seguinte: mas chegastes a Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos,
a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Talvez o salmista estivesse se referindo apenas ao seu contexto imediato, mas hoje nós podemos ver que, de forma profética, ele apontava para esse reino que se estende desde Sião até a eternidade. Todos os povos estão debaixo do seu domínio. Os santos, os eleitos, escolhidos, estão debaixo do domínio de Deus, de forma que são chamados à obediência. Enquanto os ímpios estão debaixo do domínio de Deus para que o Senhor lhes frustre os planos. Mas ninguém escapa da soberana mão do Senhor. Nós podemos observar agora no verso 3 que os povos não devem apenas temer a Deus, mas louvá-lo também. Aqui temos o que parece ser um problema. Como o texto diz, celebrem os povos o teu grande nome e tremendo. Como que os povos poderiam celebrar a Deus se muitos deles eram inimigos de Deus? Podemos imaginar que isso não seria possível, ou sequer nem ver isso acontecendo. Mas o que o salmista tem em mente, não é que ele seja muito otimista, não é isso, mas a ordem dada ao salmista, celebrem ele, louvem ao Senhor todos os povos, é que em algum momento, seja agora ou na eternidade, todos deveriam celebrar o Senhor. O texto também nos diz que o motivo pelo qual todos devem louvar ao Senhor é o assunto que permeia todo esse salmo. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo. Qual é o motivo? Porque Deus é santo. Isso é o que distingue o Rei perfeito dos demais líderes da terra. A santidade do Senhor. Nós não o louvamos porque Ele é grande, mesmo Deus sendo grande. Nós não o louvamos porque Ele é poderoso, mesmo Deus sendo poderoso. Nós o louvamos porque Ele é santo. O termo empregado aqui, santo, tem dois significados diferentes. O primeiro, e mais conhecido, é separado, ou algo diferente. Quando eu digo que Deus é santo, eu estou dizendo que Ele é diferente de nós. Nós somos manchados pelo pecado. Deus está separado de tudo que é ruim, de tudo que é mal. Isso o torna digno de toda honra, toda glória, todo louvor. É algo que diz respeito exclusivamente à natureza de Deus, à sua glória, à sua majestade. Quando falamos de povo santo, nos referimos a um povo que foi escolhido, um povo que foi separado por Deus. Ou seja, Deus é quem separa. Existe a ação direta do Senhor sobre o que é santo. Só é santo porque Deus santificou. Esse é o primeiro sentido. Um exemplo que eu extraio do comentário da Bíblia da Reforma é o seguinte: a terra na qual Moisés se pôs junto à sarça em chamas era terra santa, porque Deus estava presente ali de maneira especial. Foi a proximidade do divino que fez o ordinário ser extraordinário e o comum ser incomum. O segundo significado de santo nas Escrituras refere-se diretamente às ações de Deus. Ou seja, quando Deus faz justiça, nós temos certeza que Ele é justo. Por quê? Porque Ele é santo. O julgamento do Senhor representa a sua santidade. Nenhuma ação de Deus pode conter erro. Nenhuma ação do Senhor contém maldade. Por quê? Porque Deus é santo. O castigo de Deus sobre o seu povo, e Deus castigou o povo ao longo da história, vocês conseguem ler isso no Antigo Testamento. Quando Deus exercia castigo, o castigo de Deus era perfeito. Porque não era um castigo
de um juiz corrupto ou de um pai embriagado castigando seu filho. Era, sim, um Deus perfeito e santo exercendo juízo sobre o seu povo. Por isso, nós podemos ter a distinção, agora, desses dois termos, né, de santidade. Primeiro, a santidade interior a Deus, relacionada à sua natureza santa, e a santidade exterior a Deus, que é referente às suas ações. Um comentário bíblico traz a seguinte nota sobre isso. Como Deus é santo, ele é respectivamente grande e bom. Não há nada de ruim, não há mal misturado em sua bondade. Quando somos chamados para sermos santos, isso não significa que nós vamos participar da majestade divina, mas sim que devemos ser diferentes da nossa pecaminosidade normal decaída. Somos chamados a espelhar e refletir o caráter moral e a atividade de Deus. Temos que imitar a sua bondade. Temos que ser santos. Deus é diferente de todos, meus irmãos. Ele não se mistura com a nossa impureza. Foi por isso que, quando Adão resolve desobedecer a Deus, nós nos distanciamos de Deus. Porque a santidade do Senhor não permite que a impureza humana, a impureza do pecado, se aproximasse de Deus. E nós iremos observar que esse salmo fala constantemente de santidade, da santidade principalmente do Senhor, do Rei, de Deus. Então, a sua santidade, a santidade do Senhor, ela é a baliza pela qual todas as outras coisas se direcionam. Deus é a fonte natural da santidade. É por meio do Senhor, de Deus, que as coisas se tornam santas. É através dele que nós podemos contemplar alguma santidade. O profeta Isaías diz no capítulo 6, acima dele, do Senhor, estavam serafins e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Alguns estudiosos defendem que essa passagem do texto de Isaías foi a fonte de inspiração para que o salmista usasse essa expressão santo ao término de cada uma das 3 sessões do salmo. É uma forma poética de simbolizar o que é real, para que nós pudéssemos realmente entender e que fosse enfatizado que Deus é santo, santo, santo. E quanto a nós, que somos o seu povo santo, crentes da nova aliança, nós devemos então buscar santificação. Santificação essa que sem ela nós não veremos o Senhor. Não é isso que a Bíblia diz em Hebreus? Também precisamos entender que a disciplina do Senhor sobre o seu povo, sobre nós, é para que nós possamos participar da santidade. Se Deus nos disciplina, é para que nos tornemos santos. Não é pelo castigo apenas, mas sim para que nós sejamos santificados para ser templo santo do Senhor. A carta aos Efésios, Paulo exortando os maridos como devem amar as suas esposas, ele vai falar sobre a obra de Cristo em favor do seu povo, e isso nos mostra a grandeza dessa obra. Ele diz o seguinte: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A santidade do Senhor é o padrão, meus irmãos, para todos nós. E não apenas como indivíduo, mas como igreja. Foi por isso que Cristo morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos ser povo santo e a igreja ser pura e santa. A segunda lição que aprendemos com esse salmo está nos versos 4 e 5. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executa o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o estrado de seus pés, porque Ele é santo. Existe um conto
sobre César, o imperador romano, que diz que quando ele saía às ruas, enquanto o povo o ovacionava, o engrandecia, ele tinha um servo, um escravo que andava ali atrás dele segurando a sua capa, e a cada palavra, né, a cada frase que o povo gritava, Ave César, ele gritava, você é só um homem. Cochichava ao ouvido de César, você é só um homem. Ele foi colocado ali por César. E durante todo o trajeto, aquele servo falava ao pé do ouvido, você é só um homem. A fala daquele servo, meus irmãos, era para que César não esquecesse que a sua posição como imperador, como governante, requeria responsabilidades. E que, inevitavelmente, em algum momento, ele poderia se sentir além de um homem imperador. Ele poderia se sentir um Deus e sem limites, com a vaidade exacerbada, poderia se gerar então um monstro. O Senhor Deus governa sobre o povo de Israel de forma perfeita, porque os seus caminhos são retos e justos. Suas ações eram retas e justas. Esse era o padrão a ser seguido pelo povo de Israel. Diferente dos homens que podem se tornar monstros quando assumem o poder, quando assumem posições em destaque na sociedade, Deus não corre esse risco, porque Ele é puro e santo. O exemplo que eu usei de César é para mostrar isso, que todo homem, quando encontra demasiado poder, ele acaba se tornando um tirano sem coração. Isso é natural, é comum. Por quê? Porque um homem que mostra bondade, que mostra clemência, ele pode não ser respeitado. Ele pode não ser, ter a sua autoridade desafiada, porque ele é um homem bom, ele é um homem clemente, então vamos desafiá-lo. E isso pode representar aos homens, apenas aos homens, um traço de fraqueza. Porque o homem, ele não consegue unir poder e justiça. Mas o santo Deus, ele não é um déspota, ele não é um tirano. As suas obras, elas não podem ser injustas. Nós seguimos a um Deus, nós servimos a um Deus que é impossível ser injusto por causa da sua santidade. Porque antes dele ser justo, ele é santo. Retidão e justiça são palavras diferentes no dicionário português, mas no Antigo Testamento elas são equivalentes. São usadas para traduzir a mesma característica de Deus. Então, quando a gente ouve o salmista dizer que Deus é santo, ou que Deus é reto, e que Deus é justo, é praticamente a mesma coisa. Quando o salmista diz que Deus ama a justiça e firma a equidade, ele está dizendo que todas as ações do Senhor são retas, são justas, e que o padrão absoluto para justiça e retidão é o próprio Deus. Não tem como Deus ser menos justo ou mais justo, porque Ele é o padrão de justiça. Ele é justo e reto. Moisés, ao falar a respeito de Deus, ele diz: todos os seus caminhos são retos. Um Deus de fidelidade e sem iniquidade. Justo e reto Ele é. Irmãos, esse Deus que é justo e pratica justiça, necessariamente, por ser justo, Ele precisa nos tratar como nós merecemos. Nós não poderíamos viver no pecado e sermos recompensados por isso. O que é errado precisa ser corrigido. Se Ele é justo, tem que ser assim. Não é isso? A não ser que o preço do pecado seja pago de outra forma. Mas que tem que ser pago, tem que ser.
Então, Paulo diz que Deus nos envia seu Filho como sacrifício para ser feito justiça em nosso favor. Escrevendo aos Romanos, ele diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, merecemos castigo, merecíamos ser punidos por isso. Mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Deus não deixa de executar juízo sobre o seu povo, sobre toda a terra, mas ele faz isso dotado de santidade e misericórdia. Deus julga o seu povo, Deus pune o pecado, mas não como nós faríamos, mas sim munido de santidade e misericórdia. Nós devemos então adorá-lo na beleza da sua santidade. Pois imagine só, se o nosso Deus, sendo um Deus reto, ou seja, justo, fosse um Deus que não tivesse poder para exercer juízo. Nós não teríamos nenhuma garantia de justiça. Íamos viver desesperançosos completamente, já que nos homens nós não podemos encontrar senso de justiça. Não temos esperança. Ou imagine só se Deus fosse apenas todo-poderoso, sem santidade, sem justiça, fosse apenas detentor de todo poder. Seria algo terrível, meus irmãos. Certamente nenhum de nós estaríamos aqui. Portanto, nós devemos agradecer a Deus e louvá-lo constantemente pelo que Ele é. Ele é um Deus poderoso, porém justo. Como disse o profeta, todos os seus caminhos são justiça. Um Deus de fidelidade, sem iniquidade, justo e reto. O salmista sabe que um Deus com tantos atributos deve ser adorado e exaltado. Por isso ele instrui que todos, sem exceção, se prostrem diante do descanso dos seus pés. Em outras palavras, o povo deveria prestar culto de forma solene, reverente no templo. De igual modo, nós somos convidados a cultuar ao Senhor na congregação, na assembleia, de forma que consideremos o esplendor da sua glória e majestade. Isso vai um pouco em contramão do circo gospel que nós temos encontrado por aí. Como que nós iríamos adorar o Deus de esplendorosa majestade, pulando e rodopiando? Não faz o menor sentido. Como nós vamos contemplar a glória de Deus? Acredito seriamente que não seria um culto aceitável ao Senhor. Mas quando nós, com reverência, fechamos os nossos olhos, abrimos o nosso coração e entendemos a soberania, a grandeza de Deus, nós conseguimos apresentar um culto que é aceitável e agradável ao Senhor. Sabe por quê? A gente tem falado desde o início desse salmo. Porque Deus é santo. Não podemos, com a nossa corrupção, com nossos pecados, adorar o Senhor de qualquer jeito. Charles Spurgeon, sobre esse trecho que acabei de mencionar, ele diz o seguinte: porque Ele é santo. A santidade é a harmonia de todas as virtudes. O Senhor não tem um atributo glorioso apenas, ou atributos em excesso, mas todas as glórias estão nele, como um todo. Esta é a coroa de sua honra e a honra de sua coroa. Seu poder não é a sua joia mais preciosa, nem a sua soberania, mas a sua santidade. Os deuses pagãos eram, segundo seus próprios seguidores, lascivos, cruéis e brutos. O único argumento deles para reverência aos seus deuses está no suposto controle dos destinos humanos. Quem não preferiria adorar
a Jeová, cujo caráter é pureza inabalável, verdade irredutível, amor ilimitado. Em uma palavra, santidade perfeita. O nosso Deus é assim, santo, puro e verdadeiro. A terceira e última parte desse salmo traz como tema o santo perdoador. Nós temos um Deus que governa sobre tudo e todos, santo e justo, e por isso ele é perdoador. Nos é apresentado 3 nomes que nós já conhecemos: Moisés, Samuel e Arão. Aqui só não tem Arão, né? Por enquanto. O salmista usa esses 3 heróis da fé para nos exemplificar a íntima relação que Deus tinha com o seu povo. Deus não é um Deus de longe apenas, mas um Deus de perto também. Deus não apenas ouvia o seu povo, mas também falava com eles. É um Deus de relacionamento. Estes homens tinham um papel sacerdotal na sua época. Eles conversavam com Deus. Em seus contextos, eles oravam ao Senhor. Eles falavam com Deus, pediam a Deus pelo povo, eram os intercessores. Moisés, no exílio, por exemplo, do Egito, foi o principal meio que Deus usou para se comunicar com o povo. Um povo rebelde, que mesmo em meio a tanta rebeldia, não deixou de ser cuidado por Deus. Porque Deus é justo, Deus é santo. O que o salmista quer é trazer à memória que o Senhor ouve o seu povo. E mesmo sendo um rei supremo, soberano, assentado no mais sublime trono de glória, ele se importa conosco e ele escuta as nossas orações. Ele ouve o seu rebanho. De forma que o próprio Deus providencia os meios pelos quais ele achar necessário para que o seu povo ouça a sua voz, seja perdoado e mantenha um relacionamento com ele. No caso aqui, Deus usou esses 3 profetas, seus 3 homens, para que pudessem, primeiro, guardar os teus preceitos, ensinar ao povo e serem mediadores entre Deus e os homens. Apenas, irmãos, um rei dotado de justiça e santidade seria capaz de tamanha misericórdia. Qualquer outro trataria com morte os rebeldes de seu reino. Mas Deus não. Deus, munido de misericórdia, prepara então homens para ser os seus intercessores, os intermediadores, e assim exercer o perdão sobre o seu povo. Sendo assim, no verso 8, vemos que além de tudo ele é um Deus perdoador. Um Deus que está atento ao clamor e que responde conforme a sua soberana vontade. O povo, como eu disse, era rebelde, precisava ser disciplinado. Foi orientado que haveria juízo e houve juízo. Mas o juízo do Senhor sobre o seu povo é como um pai que corrige os seus filhos. Corrige não para castigo, para causar dor, mas para causar melhora e crescimento. Quando eu corrijo a Alice, eu não corrijo para feri-la, mas para que ela se torne uma pessoa melhor. Assim é o nosso Deus. Quando ele exerce disciplina sobre nós, sobre o seu povo, e ele vai exercer, e ele exerce ainda. Se você acha que não, você está enganado. Deus exerce sim disciplina sobre o seu povo, mas não exerce para morte, para dano ou para castigo apenas, mas para que nós sejamos edificados, para que nós cresçamos em caráter, para que nós possamos ser santos como Ele é santo. Por isso, meus irmãos, o próprio Deus, por ser rico em misericórdia, envia o seu único Filho para que nós pudéssemos alcançar o maior dos milagres, o perdão e a vida eterna. Para que nós pudéssemos caminhar conforme os ensinamentos de Deus
Por isso ele envia Jesus Cristo. Ao lermos o Evangelho de João, podemos testificar o que o salmista nos ensina aqui. Evangelho de João, capítulo 10, verso 7. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por vezes, meus irmãos, nós experimentaremos as consequências dos nossos maus costumes, dos nossos pecados. É natural que um ladrão que rouba pague pelo seu crime. É natural que um assassino seja preso. É natural que uma pessoa que seja dada em excesso à bebida tenha problemas conjugais com os filhos. Mas o Senhor não tem o castigo como a última palavra, mas o perdão. Ele perdoa o que busca perdão. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso para que nós tenhamos um relacionamento com ele. Uma breve ilustração. Certa vez um joalheiro inexperiente pegou uma pedra de diamante e, por imperícia, deixou estragar durante o manuseio. Aquela pedra, com muitas imperfeições, parecia estar desperdiçada para qualquer joia refinada. Contudo, o dono daquela joia não desanimou dela e levou a um outro joalheiro, experiente agora. Ele, vendo aquele diamante cheio de feridas, cicatrizes, começa a o lapidar com cuidado, mexe aqui, mexe ali, e torna aquela pedra cheia de sinais. Aproveita uma das suas cicatrizes e desenha uma rosa nela. Então coloca num anel e faz uma das joias mais lindas da sua coleção. O que eu quero dizer com isso? Quando nós chegamos ao Senhor, estamos nós como esse diamante, feridos, machucados, manchados. Para a sociedade, talvez, até para alguns amigos e familiares, sem nenhum valor. Mas nas mãos do Senhor, nós recebemos o perdão e o tratamento certo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, pois ele é santo. Irmãos, esse pequeno salmo, ele termina com um grito poderoso de júbilo. Exaltem ao Senhor, prostrem-se, voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Essa deveria ser a reação de todos quando refletimos sobre a grandeza do nosso Senhor. Não deveríamos sequer ter que nos esforçar para admirar e adorar o Senhor. Quando ouvimos sobre a grandeza, a soberania de Deus, o desejo de adorar o Senhor deveria ser algo natural. O comentarista Derek Kidner vai dizer que temos 2 motivos para adorar ao Senhor com grande entusiasmo e alegria. Primeiro, que Ele é nosso. E segundo, que Ele é santo. Que o santo Deus nos ajude, meus irmãos, a reconhecer o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade, de forma que nós o glorifiquemos, de forma que nós saibamos lhe adorar como é devido e que nós sejamos gratos por sua justiça, por sua retidão em conduzir todas as coisas e principalmente por perdoar-nos da nossa iniquidade. Curvem suas cabeças, vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno e supremo Rei, o Senhor que está assentado acima de tudo e de todos, que governa com iniquidade, que governa com retidão,
ouça o nosso clamor, atende às nossas orações. Sabemos que não somos merecedores, ó Deus, da sua atenção, mas também sabemos que o Senhor é rico em misericórdia, para nos dar mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos, mais do que nós merecemos. Ó Deus, estamos envergonhados diante da tua grandeza. Não somos nada diante do Senhor. Nós não estamos assentados à mesa dos poderosos dessa terra. Nós não somos os notáveis desse mundo. Mas através do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter acesso ao trono do eterno Rei. E diante de Ti, ó Deus, eu gostaria de suplicar que transforme o nosso caráter segundo a Sua soberana vontade. Não deixe que vivamos nossa breve vida a fazer aquilo que agrada apenas a nós mesmos, aos nossos desejos carnais, aos nossos pecados. Mas nos perdoe e nos ajude a guardar, ó Deus, os Teus preceitos, a praticar as Tuas ordenanças. Ajude-nos a educar os nossos filhos conforme a Tua palavra e tire, ó Deus, dos nossos olhos as escamas para que possamos enxergar a Tua verdade. Conduze-nos, ó Deus, por caminhos retos. Sustenta os nossos passos para que nós não vacilemos e não venhamos pisar em falso e nem desviar do alvo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Leve-nos em paz, cada um de nós, em segurança, e nos dê uma semana cheia de momentos nos quais nós possamos glorificar o Teu nome. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Eu quero Te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,